Olá, yoginis, tudo bem? Então, como eu prometi para vocês, eu ia falar um pouco mais sobre didática de aula. A gente conversou no último encontro sobre isso e vocês teriam que fazer um relatório. Não sei se vocês estão lembrados, então vocês tinham que fazer um relatório, ainda devem fazer, e eu vou auxiliar vocês para vocês se certificarem nesse relatório. Quem não assistiu a aula sobre didática de aula, também ter esse registro nessa aula gravada, para vocês conseguirem desenvolver melhor aí o próximo passo, né, de compartilhar o yoga para as pessoas. Então, o que que precisa ter uma aula de yoga que realmente tenha resultado, que a gente faça a diferença na vida das pessoas, o que tem que ter dentro de uma aula de yoga para conseguirmos transformar a vida dos nossos alunos. Então, são alguns pontos que a metodologia do yoga contempla. Então, isso que eu vou estar falando agora está na página 156 do manual. Então, ele precisa ter uma introdução, né? Toda a aula tem que ter uma introdução, que é um tema, um objetivo, como vocês têm aí no relatório, um objetivo, um tema, pode ter mantras, então se você pode iniciar com mantra no início de aula, hoje eu não gosto de colocar mantra, o lugar que eu dou aula não dá para fazer com mantra, ok, então coloque um tema. Hoje nós vamos trabalhar em cima da qualidade de vida, hoje nós vamos trabalhar centramento, flexibilidade, alongamento. Se você não quiser compartilhar com os seus alunos sobre o tema, mas que você tenha ciência dentro de você, qual é o tema da sua aula? Porque isso vai te orientar, vai te ajudar a seguir a criação dos asanas e o desenvolvimento dos asanas para os seus alunos. Se você quiser, pode também trazer uma intenção, que é o que a gente faz aqui. A gente pede para os alunos escolherem uma intenção. Então, você pode trazer a intenção, pedir naquele momento de introspecção, faça uma intenção de amor, de gratidão, intenção de algo, né? Discernimento, a intenção de desenvolvimento interno, de olhar e observar a si mesma. Então, você pode trazer uma intenção já verbalizada para os seus alunos, ou você pede para eles escolherem a intenção. O que eu costumo fazer, vocês devem ter já percebido, observado em sala, que vocês escolhem a intenção, né? Traga a intenção, ouça o seu coração e qual a sua intenção para a aula. Então, algumas pessoas têm intenção de saúde, qualidade de vida, algumas têm de paz, serenidade. Então, eu gosto de cada um escolher o seu, porque tem vezes a gente fala assim, vamos ter a intenção de paz interior, e a pessoa está super agitada, ela não quer ter paz interior, ela quer se reequilibrar. Então, eu acho interessante cada um escolher a sua intenção. Então, aqui na escola, o que a gente trabalha é em cima da intenção, em cima do mantra Om. Aí você pode escolher fazer também da intenção ou do mantra Om. Então, essa introdução, você pode usar os três, que é mantra, intenção e temático, ou você pode só escolher um deles, mas tem que ter fala assim que é em média de 1 a 5 minutos de silêncio nessa introdução. Por que que o silêncio? Porque o silêncio acalma a mente. O silêncio faz a pessoa se desconectar do ambiente externo. Então, muitas vezes os alunos chegam do trabalho, eles vêm correndo, pegam trânsitos, passam dificuldades para chegar até a sala de aula. Então, aquele de 1 a 5 minutos auxilia o aluno a se acomodar internamente, né? Fazer seu ajustamento interno, entrar no estado de yoga. No segundo momento, você pode aplicar pranayamas. Então, vocês conhecem alguns pranayamas. Eu faço a introdução integrada com o pranayama. Então, toda vez que eu falo assim, agora feche os olhos e observe a sua respiração, sinta o movimento do ar, entrar sempre pelas suas narinas, observe o peito encher e esvaziar, que essa é a respiração mais simples que tem, que é a conscientização do fluxo respiratório. Então, eu inicio a prática ligada à introdução e ao pranayama. Mas Budi, eu quero
fazer separado, claro. Muitas vezes eu também faço separado. Então, você pode separar, sim, depois da introdução, iniciar com pranayamas. Então, quais são os pranayamas? Pode fazer respiração completa. Então, agora também tem dois. Ujjayi, Bhastrika, Nadshodhana, você pode fazer um Kapalabhati, você pode fazer outros pranayamas que constam dentro do Viranda Samhita e dentro do Hatha Yoga Pradipika. Então, eu quero escolher um pranayama, Ashwini, então vá lá naquele pranayama, estuda sobre aquele pranayama e mostra para os seus alunos como executa, qual o sentido daquilo ali e se tem a ver com a tua temática, com o teu objetivo de aula. Então, não é só botar um pranayama para falar que deu um pranayama, mas aquele pranayama tem que estar coerente com o objetivo da sua aula. O terceiro ponto para ser contemplado em aula são os mudras e os bandhas. Então, os mudras, vocês já conheceram eles, que são os mudras Mula Bandha, Jalandhara Bandha, o Dhyana Bandha. Então, você pode utilizar eles durante a prática dos asanas. Então, você não precisa obrigatoriamente colocar ele no início de aula, mas você pode acomodá-los eles durante os asanas. Então, muitos asanas já contemplam, né, os bandhas. Então, o bandha tem que estar sempre no início da aula? Não, ele não precisa estar no início da aula. Como pranayama, ele não precisa só estar no início da aula. Mas eu falo o seguinte, pranayama, colocado no início da aula e no final da aula, você vai conseguir ter um resultado incrível na tua prática. Porque o pranayama, como você já sabe, é o controle da energia vital. É a forma que você vai absorver a energia prânica no seu corpo. Então, se você iniciar a prática com o pranayama e finalizar também com o pranayama, a tua aula vai ser incrível, pode ter certeza disso. Não tem como a pessoa vivenciar pranayama no início e no final da aula e não se sentir em paz, com tranquilidade, se sentir realmente dentro do seu eixo. Então, o pranayama ele é muito poderoso. Eu falo que a prática, a ferramenta mais poderosa que existe dentro do yoga é o pranayama. Então, sempre que puder, introduz isso dentro da sua aula. Então, os mudras e bandhas, você pode colocar no decorrer dos asanas, não precisa ser obrigatoriamente no começo, no meio e no fim, você pode botar a qualquer momento. Só sugiro que nunca seja antes da introdução. Os bandhas são os melhores, para serem melhores colocados após o pranayamas, porque o corpo está pronto para receber as travas, tá bom? E o quarto ponto é os asanas. Então, é um ponto que a gente desenvolve dentro da prática, que é a média de 45 minutos da sua aula vai estar sendo asanas, né? Então, como que a gente vai desenvolver? Você vai criar o vinyasa. O vinyasa é uma sequência poderosa, uma sequência muito forte. Além de ser uma sequência forte e poderosa, ela tem que ter coerência, que é o estado de flow, que é uma postura direcionada à outra e tem que estar integrada à respiração. Então, o vinyasa, a sequência de yoga se torna um vinyasa a partir do momento que atinge esses pontos, né? Então, vou repetir aqui os pontos para ser um bom vinyasa a sua aula. Tem que ter uma coerência de uma postura para outra. Essa coerência tem que um asana levar para o outro, como se fosse um compensando o outro, um equilibrando o outro. Tem que estar integrado com a respiração. Então, você inspira numa postura, exala na outra. Então, isso está sendo construído no vinyasa. Tem que estar utilizando os dois lados do corpo. Então, não adianta só usar um lado direito e não esquecer o lado esquerdo, então tem que contemplar os dois. E essa sequência, ela tem que ser forte e poderosa. Então, como que eu faço uma sequência ser forte e poderosa? Primeiro ponto que a gente tem que verificar se ela tem um objetivo. Quando a sequência tem um objetivo, quando a sequência ela tem um tema, aí ela vai se tornar realmente poderosa, e principalmente que uma postura levando a outra. Então, dentro do Vinyasa, não é uma postura em pé
desce, vai no chão, sobe de novo, desce, fica de ponta cabeça, volta. Não é uma coisa assim, sem coerência, uma sequência sem pé e cabeça. Ela tem toda uma ordem. E essa ordem que faz você alcançar um objetivo maior, tá? Então, dentro dos vinyasas e dos kramas são pequenas sequências. Kramas são 3, 4 posturas. Então, dentro do teu vinyasa, pode ter pequenos kramas. E esses kramas também são muito fortes, são muito poderosos, né? Para trazer mais mobilidade, para trazer mais flexibilidade para o seu corpo. Então, tem vezes que um krama, ele é mais poderoso que um vinyasa inteiro. Se você fizer um krama, que é uma sequência de 3 ou 4 posturas, bem feitas, pode ser mais poderoso que um vinyasa de 20 asanas. E dentro dos asanas, o que você tem que ter dentro deles, né? Então, o que é legal é ter dentro da aula todos eles. Mas, eu posso só usar um ou outro, claro. Então, tem que ter torções, dentro da prática de yoga, é muito benéfico ter torções para trazer mais flexibilidade, lubrificação das articulações, trazer harmonização do sistema nervoso, agir por toda a musculatura das costas, distorções. É importante ter os alongamentos para você alongar as fibras musculares, para você trabalhar o alongamento das suas articulações, né? A mobilidade do seu corpo. Força, tonificação. Então, principalmente, o corpo usa a força dentro do asana, a gente usa a força do nosso próprio corpo. Então, os asanas, eles são construídos por meio da permanência, são construídos por meio da persistência. Então, quando você quer flexibilidade, você passa rapidamente para os asanas, vai e volta. Isso traz mobilidade e flexibilidade. Quando você permanece no asana, você faz um movimento isotônico, você trabalha com um tônus muscular, uma força muscular. Então, a força é muito importante, principalmente nos membros superiores, que são os membros mais frágeis. A gente tem muita tonificação nos membros inferiores, mas nos membros superiores, eles são mais frágeis, né? Então, a gente vê, olha aqui a articulação do punho e a gente vê a articulação do joelho, quadril. Então, a gente tem muito mais força, mais resistência nas pernas que nos próprios braços. Flexibilidade, consciência, a gente tem que ter, concentração. Então, todos os asanas têm que estar contemplando tudo isso. Invertidas e equilíbrio. Então, movimentos laterais, movimentos de extensão e flexão com o tronco. Então, você tem que contemplar os 4 movimentos, né? Que seriam os movimentos laterais, flexão do tronco para frente, extensão do tronco para trás. Além disso, trazer com todos os movimentos que a gente vai estar aplicando aqui. Mas Budi, eu quero trabalhar hoje, né? Vamos supor que o teu tema é alongamento dos membros inferiores. Então, se alongamento dos membros inferiores, talvez não encaixe uma torção ali na tua prática, e tudo bem. Você não precisa colocar todos, mas quanto mais você colocar eles dentro da tua aula, eles estarem mais presentes, você vai ter uma aula mais forte, mais resistente e mais saudável. Mas eu já dei aula, por exemplo, toda sentada, só focada, e trabalhando concentramento, foco e concentração. Então, não trabalhei flexibilidade? Não, meu foco não era, meu objetivo não era de aula, não era flexibilidade, era para trabalhar com os universitários e eles trabalharem a atenção. Então, foi trabalhado de outras maneiras. Então, quando você determina o tema da tua aula, o objetivo da tua aula, aí você já sabe o que é necessário. Então, vou dar um exemplo. A ansiedade, a pessoa tem muita ansiedade. Vou fazer uma aula para os ansiosos, pessoas agitadas emocionalmente. Então, é óbvio que para as pessoas agitadas, eu tenho que ter torção, o sistema nervoso dela está abalado, eu tenho que trabalhar com a energia da força, porque ela está tendo uma respiração muito curta, então, trabalhando com a oxigenação dos músculos vai fazer ela se sentir melhor, porque daí sai toda a atenção aqui no centro e vai para as periferias musculares. Posso trabalhar
com o movimento peitoral, não somente das pernas. Então, o que você determinar no objetivo da tua aula, você vai já saber o que é preciso ter dentro da sua prática, na sua construção, na sua criação. Tem que ter no final um relaxamento. O relaxamento pode ser em média de 10 a 15 minutos. Ah, eu gosto de fazer 5, ok, faça só 5. O que tem que ter é o relaxamento. Porque como você mexeu com práticas de introspecção no início, depois você trouxe pranayamas, asanas, movimento, o corpo se movimentou com energia, com vitalidade prânica, então agora o corpo vai estar absorvendo. Então imagina que tudo que você desencadeou, quando você relaxa, acomoda. E o relaxamento no final da aula, ele é fácil de acontecer. Ou ele é difícil no início da aula, porque a tua mente está muito barulhenta e agitada. E no final da aula, o que acontece? A tua mente está tranquila, a sua mente já está mais serena, mais acomodada. E aí você consegue assimilar melhor as energias do seu corpo. Então, traz no final da aula uma sensação de alívio, uma sensação de leveza, porque você estimulou endorfina, você estimulou dopamina, você estimulou várias substâncias aí, vários hormônios, né? Então, você já ativou todo o seu corpo. Então, quando você relaxa, você usufrui daquele momento, você está usufruindo daquela nutrição prânica, não somente no seu corpo físico, mas no seu corpo sutil. Então, o relaxamento é uma das partes mais importantes da aula. Para a pessoa se entregar mais no relaxamento, para ela se envolver mais no relaxamento, você pode fazer um pranayama antes do relaxamento. Então, você pode fazer um pranayama claro, tranquilo e sereno. Então, você pode fazer um pranayama sereno, tipo respiração completa, respiração quadrada, inspira 4, solta 8. Você pode fazer um Nadi Shodhana, você pode fazer algumas práticas respiratórias para que a pessoa realmente mergulhe na prática do relaxamento e fale, adorei essa prática. Porque o relaxamento, eu falo assim que ele é a sobremesa do jantar. Então, você pode ir num jantar e nem curtir muito a comida, mas se a sobremesa foi magnífica, se a sobremesa foi maravilhosa, você fala assim, adorei o lugar, saiu um gostinho bom daquele lugar. Agora, quando o relaxamento ele não foi produtivo, ele não foi tranquilo, a pessoa fala assim, a sobremesa não gostei, porque é a finalização da sua prática. Então, o relaxamento, eu falo que é o diamante da prática. Até para a pessoa, eu falo assim, é, na questão de longo prazo. O relaxamento é o momento em que ela se conecta novamente com ela mesma. Então, lembra quando você relaxa, o que que acontece? Você descansa o seu corpo no tapetinho, fecha os seus olhos e você conversa com você novamente. Você tem uma conversa honesta, sincera consigo. Você fala o que você fez, o que você não fez, o que você gostou, o que você não gostou. Você começa a ouvir o seu coração, cai fichas naquele momento do relaxamento. Começa a organização do seu corpo energético. Acontece também no momento do relaxamento os insights. Então, o relaxamento é um momento muito importante. Então, quanto mais você incentiva o relaxamento, falando, com condução ou em silêncio, melhor. Agora também você pode ficar 30 minutos no relaxamento, no máximo 10, 15 minutos nele, tá? E aí você vai, se você tem um tempo de 1h30, 1h15, você pode fazer uma pequena meditação, você retira o aluno do relaxamento e pode introduzir uma meditação. E aí fica uma aula super completa, que daí contemplou asanas, pranayamas, contemplou os mudras e agora contempla o relaxamento e possibilidade da meditação. Então, se for fazer meditação, também mede de 3 a 5 minutos. Ou, se você tiver bastante tempo, você pode até fazer 10, 15 minutos de relaxamento, 10, 15 minutos de meditação. Porque a meditação, no final, e ali a tua mente, ela está calma, a mente do aluno está serena, está pronta para
fazer o estado meditativo. Então, o estado meditativo não acontece assim, tem que ter uma preparação. Gasta energia física, gasta energia mental, e pronto, a mente já fica acomodada. E aí fecha o teu encerramento da aula com um fechamento. E como que é esse encerramento? Todos sentados, e aí você encerra a sua aula. Você pode encerrar com mantra, pode encerrar com mantra, se não quiser encerrar com mantra, você pode encerrar perguntando, questionando como foi cada um. Eu gosto muito de fazer isso. E coloco dentro da metodologia do yoga a, a vivência da gratidão, experimentar a gratidão, né? Então, já é comprovado cientificamente que a gratidão altera a tua energia física, altera a tua energia psíquica, você mexe com áreas do cérebro quando você vivencia a gratidão. E esse estudo é feito tanto na psicologia positiva como dentro da neurociência. E eu gosto muito de falar que um dos lugares que mais estuda sobre gratidão e felicidade é Harvard e a Universidade da Pensilvânia, onde eles falam o quanto é importante a gente trabalhar com a gratidão diariamente. Então, agradecer no final da aula, o seu corpo, a sua mente, agradecer a vida, agradecer as coisas boas que aconteceram na tua vida, o dia de hoje, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, desfrutando desse conhecimento, agradecer a família que tem, agradecer as pessoas que amam você, que se importam com você, e também agradecer o que vier naquele momento no seu coração. Então, esse sentimento de gratidão traz uma ampliação do cardíaco, de Anahata Chakra, expande o campo emocional e também a gente amplia os caminhos neurais, e nesses caminhos neurais faz com que você se aproxime do estado de felicidade. Então, quanto mais você agradece, quanto mais você sente a gratidão, maior a aproximação da felicidade. E a gratidão nada mais que é santosha, contentamento, é você estar em contentamento com aquilo que você é e também contentamento para aquilo que você tem. Então, é algo muito especial nesse estado de gratidão. E eu aplico em todas as minhas aulas e faço essa sugestão que vocês também trabalhem com a gratidão no final de todas as aulas com seus alunos. Então, aqui, o que eu acabei de falar, está tudo na página 156 do manual, e agora a gente vai para 157. Então, aqui na página 157, a gente vê que você tem aqui uma prática poderosa longa, uma prática poderosa super longa, super curta e a poderosa curta. Aqui é o que você pode dividir. Isso aqui são práticas pessoais, não é como você pode desenvolver a sua prática pessoal. Então, dentro dessa prática pessoal, vou dar o exemplo da prática longa. Você pode botar 5 minutos uma prática de pranayamas lá. Claro que se você for fazer para alguém, tem que ter a introdução, tem que ter a intenção, etc. Um pranayama, 30 minutos de Hatha Yoga, os asanas, em média de 12 a 15 asanas. 10 minutos de relaxamento e 10 minutos de meditação. Lembra que isso aqui é uma prática poderosa, é a prática pessoal sua, né? Então, é como você vai estar desenvolvendo a sua prática consigo mesmo. E então, aqui dá uma prática de 55 minutos. Agora, vamos pegar a prática super curta, né? Que muitas pessoas falam assim, uma prática, não tenho tempo para praticar yoga, né? Que é o que a grande maioria das pessoas falam, não tenho tempo para praticar. Então, vamos para uma prática super curta, de apenas 20 minutos. Claro que você pode alterar a forma que você coloca. 2 minutos de pranayamas, 10 asanas, em média de 7 a 10 asanas, 10 minutinhos ali fazendo os movimentos, 4 minutos de relaxamento,
Terminou de relaxar, faz mais 4 minutos de meditação. Pronto, acabou 20 minutos. Você vai estar cuidando da tua saúde física, mental, espiritual. Isso vai te trazer uma força, uma energia maior para o seu dia. Você vai administrar melhor toda a sua vitalidade com apenas 20 minutos por dia. Então, isso aqui todo mundo pode fazer. Ah, mas eu quero botar menos pranayama e mais asanas. Faz isso. Se você sente naquele momento que está precisando, faça isso. E aí, o relatório que vocês teriam que fazer são 3 aulas, então vocês vão estar construindo 3 aulas. E dentro dessas 3 aulas, vocês vão estar desenvolvendo da seguinte maneira. Então, aqui na página 159, tá? Na página 159, tá? Você vai estar escolhendo o nível de grupo, quem é o nível das pessoas que você vai trabalhar, aquele nível intermediário, nível super básico, então qual o nível das pessoas que você vai estar trabalhando, o objetivo da aula, então, vou trabalhar yoga para gestantes, yoga para crianças, yoga para terceira idade, yoga para dentro das empresas, yoga para atletas, para mulheres, você vai escolher um objetivo, né? Como que você vai estar trabalhando. Aqui, turma, é que quando você for trabalhar, você pode usar isso aqui e vai colocar turma terça e quinta, turma tal, isso aqui para ter o teu controle. Hoje eu preciso sempre usar isso aqui? Não, acho que uma hora você não vai precisar mais disso, você vai construir do seu jeito a sua aula. Então, você vai encontrar o seu formato. Isso aqui é para você aprender a construir e visualizar a sua aula. Futuramente, talvez você não precise mais de papel, vai conseguir construir de outras maneiras. Cada um encontra a sua forma de construção de aula. E aí, você vai colocar aqui na primeira, aqui na primeira coluna, no asana, você vai colocar a imagem do asana, aqui, vai colocar a imagem dele. Você vai colocar o nome dele em português, o nome dele em sânscrito. Você vai colocar os benefícios da asana. Então, se você escolheu, por exemplo, o Bhujangasana, você vai botar o Bhujangasana aqui, o desenho, a imagem dele, o nome Bhujangasana, postura da serpente, benefício, alongamento peitoral, flexibilidade da coluna, você vai estar dizendo o massageamento dos órgãos internos, vai estar dizendo alguns benefícios para você saber o que você está fazendo. E aqui você vai botar algum apontamento, se tiver. Então, o apontamento eu quero falar sobre mitologia. Vai ter assunto que você não vai querer falar nada, você não vai ter apontamento nenhum. Mas tem assunto que você vai escrever algum apontamento, fazer tal expressão, usar o Jai Pranayama. Então, você vai estar escolhendo aqui um apontamento se necessário. E aqui tem média para cada aula 15 asanas, né? E se você for quiser, hoje eu quero botar 17 asanas, você pode implementar isso. 15 asanas é mais ou menos uma aula de 1 hora, tá? Se você quiser, você pode fazer esse mesmo relatório na forma horizontal. Então, aquele é forma vertical e esse é uma forma horizontal, que é a mesma coisa. Vai colocar o asana, daí vai botar o nome e o benefício, tá? Vai colocando assim para você visualizar. Por que é legal visualizar ou na vertical ou na horizontal? Para você conseguir ver se a sua sequência ela tem coerência. Se a tua sequência ela faz sentido, né? Então isso é muito importante. Se a sequência faz sentido, ela tem coerência, essa postura parece que está se encaixando. Então, tem vezes que no papel está perfeito, mas quando você vê aqui no tapetinho não está tão perfeito assim. Então, a sugestão que eu dou para você é que tudo que você faz no papel, venha para o tapetinho e experimente aquilo que você construiu para ver se tem uma coerência, né? Então, como que você vai começar a construir esse relatório? Primeira coisa, você vai escolher o tema que você vai fazer, né? Então, eu quero trabalhar com as mulheres, eu quero trabalhar com crianças, eu quero trabalhar com alongamento das pernas, fortalecimento dos braços, então, abertura de quadril. Então, você vai estar trazendo um tema para você explorar na sua prática. O tema é desenvolver um asana, pode ser só um asana, não tem tema nenhum psicológico, né? Mas tem
o emocional, mas tem um tema que vai estar focado ao máximo. Então, eu vou criar aqui, junto com você, uma pequena sequência para você entender como que a gente vai fazer a colagem, né? A conexão de um assunto para outro, para a abertura de quadril, né? Tá? Então, vamos imaginar que vamos criar juntos agora uma prática para abertura de quadril. Então, para abertura de quadril, eu posso fazer asanas sentada, como posso fazer asanas em pé, né? E posso integrar os dois. Então, é importante abrir o quadril. Posso fazer sentado, posso fazer em pé e posso integrar os dois. Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Então, como a grande maioria das aulas a gente começa sentado, eu vou iniciar aqui sentado também. Mas, Bud, eu quero iniciar em pé. Tudo bem, cada um faz a sua prática como acha interessante, que tem a ver com o seu público. Lembra? A gente tem que estar sempre em busca do nosso público. A gente tem que estar vendo o que é importante para ele. Então, uma das maneiras da gente fazer abertura de quadril é aqui, ó, banda conáxima. Então, eu vou iniciar a prática com esse movimento. Então, a gente ajusta o quadril do aluno, né? A gente dá a introdução e a gente inicia com, primeiro, os movimentos das articulações. E com o movimento das articulações, a gente traz o Pavana Muktasana. Então, eu quero liberar essa articulação aqui para trabalhar o tronco junto com a abertura de quadril. Então, o que a gente pode iniciar fazendo a aula? Posso estar iniciando a fazer uma pequena torção para liberar já o meu tronco, para eu conseguir usar meu tronco. Então, eu posso fazer pequenos movimentos com o tronco, permanência na torção. E depois desses pequenos movimentos, já posso estar trabalhando com as alunas com movimentos sobe e desce de joelhos, porque daí eu já estou liberando a articulação e preparando o que eu vou estar fazendo durante a aula, né? Então, aqui eu faço, então já percebe que só no Pavana Muktasana, que é a liberação das articulações, e aqui já ocupei os 2 minutos da aula, né? Então, aqui fazendo esses 2 movimentos, eu posso trazer outro elemento do Bandha Konasana. Quando eu escolho um asana, posso escolher 2, 3 variantes dele que dá certo para a gente desenvolver bem a nossa prática. E daqui, o que eu posso fazer? Posso trazer a abertura da perna, então alongo uma perna e flexiono a outra. E vou trabalhar o Janu Shirshasana, por exemplo. Como o tronco já foi movimentado de um lado para o outro, posso trazer assim. E nesse momento, eu faço a descida do tronco. E nessa descida do tronco, já estou trabalhando. O tronco, o alongamento, lembra que a abertura de quadril não está só aqui nessa articulação, mas também está ligado ao glúteo, à musculatura lombar. E aqui eu faço de um lado, e já peço para fazer do outro. Aqui entrou e desceu. E executamos a descida, retorna. E aí, o que eu posso fazer? Abertura de quadril. Então, percebe que daqui eu posso já trabalhar com o meu pé para frente, ó. Já vou trazer meu pé para frente. Então, eu estou abrindo ainda o quadril, percebe? Estou trabalhando com ainda a abertura de quadril. Auxilio o aluno a ajustar a postura e faço só a meia postura da Rajkapotanasana. Ainda não estou no Rajkapotanasana, né? Estou aqui bem afastado, trabalho aqui nesse momento, abertura de quadril. Posteriormente faço descida. E agora eu posso trabalhar com Rajkapotanasana, que é fazer bem essa abertura do quadril aqui, dessa articulação coxo-femoral. Então, retorno, entrou no Rajkapotanasana. Vamos trazer abertura, vou intensificar a abertura do quadril. E além disso, eu posso trazer a descida, né? Para alongar a musculatura das costas e acomodar toda a coluna. Claro que nós vamos fazer do outro lado. Eu lembro sempre que você tem que colocar dos 2 lados para os alunos. Né? Assim. E depois entra no Raja Kapotanasana.
Deixa eu só tirar essa blusa aqui que vai ficar melhor. E aqui, entrando na jogada máxima, como eu quero abrir o quadril, eu vou agora erguer o corpo, né? Então, a pontinha do pé, tá vendo que eu já estou entrando na abertura do quadril. Que eu vou entrar no cachorro, ergue a perna, flexiona e volta. E vem em frente. E percebe que eu mexi bem no quadril. Vou fazer de novo o movimento. Sobe, flexiona o joelho e retorna. E postura do corredor. Então, percebe que estou novamente na abertura do quadril. Vou fazer o outro lado. Sempre falando do outro lado. Sobe, flexiona, traz a frente. Sobe, flexiona atrás, traz à frente. Então, eu estou trabalhando com abertura de quadril, né? E dessa abertura de quadril, trago o outro pé. E quando eu trago o outro pé, já desce. E posso fazer o movimento do malasana. E, novamente, abertura do quadril. Abertura de quadril, movimento, para liberar bem a articulação. Abre, vai lateral. Abre outra. Abre. E abre. Como eu quero continuar o trabalho de abertura de quadril, apoia a mão, sobe o quadril, afasta as pernas. As suas pernas, sobe o tronco, tem mais capacidade de chegar no rosto. Sobe o tronco e vem na deusa, encaixe na deusa. Então, percebe que de novo estou trabalhando a abertura de quadril. Para intensificar a postura da deusa, posso colocar a mão no chão, abre, vem a mão no chão e abre. Mão no chão, abre, mão no chão e abre. Sobe, alivia o aluno, então percebe que eu estou pensando no movimento que foi feito. Já vira o pé, flexiona o joelho e já entra no Virabhadrasana, abertura de padrão movimento. E abre, sobe, vem para o lado, abre, bem, e novamente estou fazendo a abertura, trio. Claro que eu estou trabalhando braço, tonificação, mas tudo para ligar a abertura de quadril. Desce. E agora eu vou fazer o movimento de novo, de descida de quadril, como a gente tinha feito anteriormente, soltando a articulação. Lembra que o meu foco é a abertura de quadril, então, fazendo movimento, mobilidade. Lembra que quando a gente faz o movimento, traz a mobilidade, leva o quadril até o chão, solta a perna. E novamente faço a abertura de quadril. Então, aqui eu levo as mãos próximas do tornozelo para trabalhar novamente a abertura de quadril. E aqui eu posso fazer movimento de um lado para o outro, posso fazer movimentos laterais. Aí a gente fica a critério, né, do nosso objetivo com os nossos alunos. Então, tudo abertura de quadril. Alonguei bastante, já vou entrar suavemente nas compensatórias. Então, fecha as pernas, mas com os joelhos já afastados. Leva as costas até o chão. Dentro do Bandha Konasana, eu estou fazendo o Bandha Konasana agora no chão. Bandha Konasana. Levei a mão no pé e os joelhos bem afastados. Afasta bem. Pode afastar mais um pouquinho. Os pés. E ó, puxa os pés para baixo. E de novo, abertura do quadril, leva os pés para baixo. Solta as mãos, solta o pé e coloca a mão no joelho. E eu estou com novamente abertura de quadril e colocando a mão no centro do peito, que esse asana é uma lasana, mas com as costas no chão. Ok? Agora vou compensar, ó. Compenso, levo o pé no chão, solto os braços e entro nas compensatórias.
Vou para um lado, para o outro. Então, agora eu estou fechando o quadril, né? Estou compensando que passei a alma toda a cobertura do quadril, e agora eu vou fechar. Eu posso fechar aqui e posso fechar aqui. Aqui. Cruzou, vem para o outro lado, volta e finaliza. Faço a estrutura respiratória, posso colocar a mão no corpo, ou sem a mão no corpo, pois após a respiração, entra no relaxamento. Então, gente, essa sequência que acabei de mostrar foi criada imediatamente, tá? Não tem script aqui nenhum, foi criada agora. O que eu fiz? Depois vocês podem fazer pausado, né, esse vídeo e anotar isso, cada postura. Fiz o quê? Um asana levando ao outro. Peguei um asana acomodando o outro, sem fazer intermédios, né? Então, vou dar o exemplo ali do que a gente fez aqui da postura da deusa, né? A Devinasana. Da deusa, eu já subo, relaxo e entro novamente na deusa, mão no chão. Percebe que foi uma postura integrada com a outra, né? Então, não teve esforço. Então, quando eu coloquei a mão no chão, eu faço um movimento no joelho, já levo o quadril no chão, solto a perna. Então, um movimento está sendo direcionado para o outro. Como estávamos aqui, lá no os primeiros movimentos, daqui fomos liberação de uma perna, depois a liberação de uma perna, já estive o quadril, afasto, depois roda, aqui já entrei. Então, um movimento levando o outro. Então, quando a gente faz esse movimento integrado, esse estado de flow, que vai desenvolver o seu vinyasa, e além disso, vai fazer com que você conduza o seu aluno sem perceber para onde ele está indo. E simplesmente quando ele chegar no final da aula, ele vai dizer, meu Deus, fiz tudo isso. Porque você pegou na mão dele e foi conduzindo, leva um pé, leva o outro, sobe a perna, flexiona o joelho, então você está conduzindo cada movimento do seu corpo. E quando ele percebe, já chegou no final da aula, ele executou tudo sem perceber, sem esforço, sem incômodo. Ok? Então, o que eu quero de você? 3 relatórios, que vocês me tragam isso nesse próximo final de semana, para a gente trabalhar com esses relatórios, para a gente conversar sobre eles e fazer uma atividade. O que vocês tiverem dúvida, me chama no grupo, tá bom? Fico à sua disposição. Um beijo enorme, boas práticas, bom relatório. Namastê.